Infrações e sanções disciplinares, artigo 34 a 43 do nosso Estatuto. E já estudamos inciso por inciso, já falamos tudo que a gente tinha para falar desse assunto, mas o que a gente quer não é mapear? Então bora falar de novo, porque a gente tem tempo para isso e tá na sua tela. Primeiro ponto lá, gente. Pergunta é a seguinte. A captação de clientela configura infração disciplinar? O que você acha, meu amigo, que a infração, que a captação de clientela configura? Exemplo, se eu começar a contratar pessoas para atrair clientes para o meu escritório. Exemplo, pago uma pessoa, ela me indica um cliente e eu pago ela pela essa indicação. Eu posso fazer isso? Não, pessoal, eu não posso. A advocacia não tem natureza empresarial. Se não tem natureza empresarial, eu não posso gerar essa captação de clientela abusiva, pagando pessoas para me indicar, colocando aí panfletos e pagando pessoas para distribuir esses panfletos com os meus honorários. Todo tipo de captação de clientela pode ser direta ou indiretamente, configura infração. Gente, é o seguinte, qual que é o seguinte aqui? Exemplo, eu posso pagar alguém para mim, indicação de cliente mediante remuneração, pode? Não. Publicidade no Instagram, pegar as decisões que eu tenho aí liminarmente favoráveis ao meu pedido, eu tirar foto com o meu cliente, eu posso? Também não, porque imagina só, o Faustão é o meu cliente, meu povo, e aí eu tiro foto lá no meu Instagram com o Faustão, aí todo mundo pensa, nossa, a professora é advogada do Faustão, ela é muito boa, hein? E aí você vai começar a ir para o meu escritório, a levar as suas demandas para o meu escritório, porque eu sou advogada do Faustão, e acaba que a imagem do Faustão gera uma captação de clientela pelo seu renome, pelo notório conhecimento desse apresentador, gera esse peso e gera uma captação. Então, toda forma de captação, por publicidade, por qualquer outro tipo de atividade que você exerce, que viola e que implicitamente gere essa captação, é vedado. E aí, gente, é muito complicado, né? Você falar de captação de todas as hipóteses permissivas. O enunciado vai te induzir a falar que se está acontecendo ou não está. Se uma determinada atividade, um comportamento do advogado gera essa captação. Exemplo, vamos supor que na verdade, no caso, né? Eu ministrei um curso de Direito Internacional no Saber Direito. Você que está me acompanhando e não teve acesso, joga aí no YouTube, terminando a aula de hoje, joga no YouTube. Daniela Menezes, Saber Direito. Vai aparecer o meu curso sobre a lei de imigração. Gente, eu comentei tudo da lei de imigração, um curso gratuito. E vamos falar que nesse Saber Direito, eu começo a falar do meu escritório, coloco meu telefone, falo dos meus clientes do escritório. Você concorda comigo que se eu utilizar um exemplo como esse, vão dizer que eu agi de má fé? Eu estou atraindo também, captando cliente, então eu não posso fazer nenhum tipo de divulgação, nada disso, porque vai configurar uma infração que está lá, meus amigos, no inciso 3º e inciso 4º do Estatuto. Tá? Então, artigo 34. Professora, como é que é a FGV? Eu quero saber como é que é a FGV. E eu tô aqui para te falar. A FGV, ela cobra cópia do artigo. Ponto. Lei seca. Claro que ela vai te dar todos os elementos necessários, como ela sempre faz. Então, foco na lei, e aqui a gente está explicando e eu estou te ensinando como é que funciona na prática. Olha lá, então, qualquer tipo de captação configura uma infração? Sim, gente, configura. Ah, pessoal, só interrompendo aqui a aula, um minutinho para te falar o seguinte. Quando eu mencionei minutos antes do intervalo, que eu falei que todos os membros do Poder Judiciário que exercem um cargo direto ou indireto no Poder Judiciário são incompatíveis, correto? Falei que não tinha exceção e de fato não tem. Mas cabe uma consideração a respeito dos juízes eleitorais. Você sabe muito bem que nos tribunais eleitorais não temos concurso público, que a composição do Tribunal Regional Eleitoral ou do TSE são pelos membros de carreira, magistrados desembargadores.
e que há também a possibilidade do quinto constitucional. O que você deve saber, pessoal? Se eu estou falando, amigos, que a composição do TRE, do TSE é feito por membros de carreira, então passou por concurso público, juiz, desembargador, magistrados, de fato são incompatíveis e não podem nunca advogar enquanto estiver no cargo. Quando eu falo com você do quinto constitucional que compõe a justiça eleitoral, aí vale uma consideração que os advogados que compõem os tribunais eleitorais, que foram pelo quinto constitucional, esses sim podem advogar que não há impedimento, não há incompatibilidade. Apenas uma consideração, é um assunto também específico, é um assunto também que não cai em prova, ainda não caiu, mas vale deixar aqui em destaque para vocês, caso venha cair na sua prova, tá bom? Então, continua na tela comigo. Valer-se de agenciador de causas mediante participação em honorários. Se eu cobrar cada indicação, gera captação, também não posso, beleza? E angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Próxima pergunta, meu povo. Violar o sigilo profissional configura infração disciplinar? Ótima pergunta. Você vai aprender comigo que é assim que eu sempre insisto na graduação, que é o seguinte. Gente, você tem que ter cuidado com aquilo que você responde. Muitas vezes no direito, não é se ensina ainda não, depende. Olha, violar o sigilo profissional configura uma infração? Depende. Se você está falando de modo geral, sim, o sigilo profissional quebrado por qualquer motivo, ele gera uma infração, exceto nos casos previstos em lei, quando violar o crime contra a honra ou imagem da pessoa ou de terceiros, e segundo, nos casos de legítima defesa do advogado. Então, violar sem justa causa configura infração disciplinar, tá bom? Lembrando você que está aqui me assistindo em ética e também que provavelmente já tenha me visto aí em direito e internacional. Quero lembrar a todos vocês, meus amigos, que tanto em internacional e em ética você tem que ficar atualizado. Em ética, nós falamos já de todas as leis possíveis e novas que vão cair na sua prova, que é a lei da gestante 13.363 e as leis que alteraram o artigo 15 e o artigo 7º do Estatuto. Lá no internacional vai cair a lei de imigração na sua prova. Eu não tenho dúvida que vai ser um assunto aí que vai cair, tendo em vista a recente introdução da lei aí em novembro de 2017. Então vai cair? Vai cair na sua prova. Mas, professora, vamos voltar para o tema? Bora voltar. Configura sigilo profissional se você violar o sigilo por qualquer motivo, configura infração. E é o que nos diz o artigo 34, inciso 8º do nosso Estatuto. Sim, violar sem justa causa faz o que? A violação do sigilo profissional. Justa causa nós vamos estudar lá no Código de Ética, né? As hipóteses de sigilo profissional, que mais uma vez reforçando aqui com vocês. Quando for crimes contra ameaça à vida ou terceiro, por exemplo, o seu cliente chega no seu escritório e fala que vai matar a sua ex-mulher, você hipoteticamente fala, que tá nervoso, tá falando a boca pra fora. Mas não, ele vai realmente, já marcou tudo, fez os planos para matar a ex-mulher. Neste caso, você pode quebrar o sigilo profissional desta informação e comunicar ali para que não ocorra aquele crime. Então, isso é um crime contra a ameaça à vida de outra pessoa. E segundo caso, nos casos de legítima defesa, quando o próprio advogado está sendo ameaçado pelo seu cliente. Então, meu cliente começa a me perseguir, começa a me ligar, começa a me ameaçar. Eu também posso quebrar o sigilo profissional, beleza? Próximo. Quais são as infrações mais cobradas em prova? É isso aí, gente. É o que a gente precisa, né, meus amigos? Saber o que cai na prova, as principais. Você estudou aqui comigo no meu curso de ética todas as infrações. Mas quais são as mais cobradas? Bora pra tela. Primeira, é você falar sobre estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Então, você estabelecer entendimento com a parte adversa significa você conciliar com outra parte, olha para mim,
com outra parte sem autorização do cliente. Amigos, atenção! Quando a gente pega lá no finalzinho do ano, no meio do ano, aquelas campanhas de conciliação, de, enfim, faça conciliação, não entre para o judiciário, resolva logo, etc., é muito interessante, porque a conciliação, de fato, pode ser feita a qualquer momento, desde a primeira instância até a instância superior. Então, desde o tribunal até o STJ, você pode fazer uma conciliação sem nenhum problema. Agora, a conciliar com outra parte, a conciliação depende de autorização do cliente. O cliente é o seu maior interessado. Se para o seu cliente for importante apenas a decisão em que ele ganhou, não importa o valor que ele vai receber, observa ali, primeiro, a atenção ao cliente. Porque se você conciliar e o seu cliente não autorizar, você responde por uma infração. Você só pode conciliar com a autorização de quem te contratou. Beleza? Não esquece isso, leva com carinho. Pode ser promovida a qualquer tempo? Sim. Por qualquer motivo? Claro que não. Dependo sempre da autorização. Mas, professora, eu resolvi conciliar e foi muito mais vantajoso para o meu cliente. Aí me desculpa a grosseria, mas pouco importa se é interessante, porque você acha isso interessante. Quem tem que decidir é quem te contratou, porque o interesse é dele, tá? Galera, eu quero chamar a atenção também com relação aí, vamos misturar os temas, com relação a honorários, tá? O advogado, você já sabe, tem direito a receber honorário contratual e honorário de sucumbência. Perfeito. Ambos pertencem a quem? Ao advogado. Acontece que o advogado não pode receber acima do seu cliente. Se o cliente vai receber 20 mil e já te pagou 15, ou já te pagou 17, ele não pode ficar só com 3 mil, tá? Então, cuidado, não posso receber mais do meu cliente, exceto se o cliente abrir mão, tá bom? Volta comigo lá para a tela. Bora lá para a tela. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude, atenção, da impossibilidade da Defensoria Pública. Amigos do meu Brasil, atenção nesse enunciado aqui. Primeiro, eu vou colocar aqui que é a conciliação, para você lembrar, que é a conciliação. E segundo, eu vou colocar aqui para você que é a assistência jurídica. Entenda o seguinte, você sabe que nos locais que tem defensoria pública, obviamente você não vai exercer, não vai prestar essa assistência jurídica. Você só vai assumir o encargo de atuar como defensor nos casos em que onde estiver a impossibilidade, gente, da Defensoria Pública. Já vi uma questão na prova da ordem falando que nos casos que o advogado pode assumir mesmo estando presente o defensor. Falso. Só quando for impossível a presença da Defensoria Pública. E lembrando que a recusa para a prestação dessa assistência tem que vir junto com o motivo. Eu não posso, é minha obrigação, a minha função social que eu exerço e função pública, prestar a assistência jurídica no judiciário e ali atender ao pleito. Acontece que, por exemplo, tô lá no município do Cabrobró e aí o magistrado me convoca para uma audiência. Só que naquele horário, naquele dia, eu já tinha uma viagem programada a trabalho, ou enfim, tenho uma viagem programada e não posso comparecer. O que eu devo fazer como profissional e como advogada? Comunicar ao juiz o fato devido à viagem já marcada. Sem motivo, configura a infração. Parece simples, parece fácil, mas é preciso falar 10 vezes para entrar na cabeça, às vezes, de vocês, porque vai na prova e você erra isso aí. Gente, vocês não têm noção. Quando eu falo demais um assunto, é que o assunto cai. Aí o abençoado, meu aluno, erra na prova. O que eu posso fazer com uma pessoa dessa? Eu sempre falo que ele gosta de mim demais, gosta demais do meu curso e quer fazer de novo, né? Porque não pode errar. Mas também fico muito feliz quando vocês acertam, confesso que eu me emociono todas as vezes no exame de ordem com carinho, eu choro mesmo quando a questão cai de acordo com a aula e eu vivencio isso com vocês. Anota aí, artigo 34, inciso 8º e 12 do Estatuto. Olha o próximo. Fazer em nome do Constituinte sem a autorização escrita
Imputação a terceiro de fato definido como crime. Eita, meu povo, olha só, inciso 15º aí do artigo 34. Eita, questão boa. Fazer em nome do constituído imputar um fato como crime? Professora, traduz aí. Já traduzi uma vez e vou repetir. Gente, atenção. Vamos supor que você tem uma super amiga que namora um cara que você não gosta muito. E aí esse cara agrediu ela verbalmente, xingou ela de todos os nomes possíveis e gerou aquele maior constrangimento no barzinho. Aí ela ficou muito chateada e veio procurar você, que vamos supor que você já é advogado, né? Veio procurar você aí como advogado e aí você começa a fazer a peça processual. E aí você falou assim, quer saber? Eu vou colocar a Maria da Penha aqui, mas eu vou dar uma acrescentadinha. Vou falar que ele deu um tapa na cara dela. Ou seja, partiu de uma agressão verbal e foi para uma agressão física. Mas assim, você só quis dar uma pimentadinha para ter um pouquinho mais de punição pela lei. Galera, você imputou um fato, um crime a uma pessoa sem autorização do cliente. E mesmo se meu cliente autorizasse, eu não posso inventar fatos, né? Então a lei está muito clara, você aumentar um crime sem ter conhecimento do seu cliente. Uma coisa de que não aconteceu. Então olha lá na tela comigo. Artigo 34, inciso 5º do Estatuto. Próximo aí é a seguinte pergunta. A censura, a sanção de censura pode ser convertida em advertência? E aí, gente, será que eu posso converter a censura em advertência? Posso sim, galera. Quando que é possível isso? Presente alguns requisitos de atenuação da pena. Exemplo, você nunca foi condenado, sempre prestou advocacia devidamente, você assume algum cargo dentro da OAB, ou você presta um serviço relevante dentro da OAB, enfim, vou analisar o seu histórico e verificar se realmente é necessário aplicar, eu aplico essa pena ou eu vou converter em advertência em face das circunstâncias atenuantes. Então, eu posso sim, em determinados casos, pela lei, converter a censura em advertência, conforme está aqui no artigo, pessoal. Artigo 36, parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência em ofício reservado, sem o registro. Por que é vantajoso? Quando eu tenho a censura, eu tenho o registro no CNA do advogado. Eu deixo registrado que ele cometeu uma infração e aplicou censura. Quando eu converto em advertência, quando eu converto em advertência, eu vou falar o seguinte, olha, eu vou dar uma ligadinha aqui no advogado e falar, olha, deixa eu te avisar aqui, meu amigo, você cometeu um deslize aqui e vou te passar uma advertência por telefone, etc, até mesmo verbalmente, não vou registrar agora no seu cadastro. Mas se porventura você cometer isto novamente, aí eu vou ter o registro na sua carteira. Então ele diz, nos assentamentos do inscrito, quando presentes circunstâncias atenuantes, tá bom? Calma que nós já falamos sobre isso e brevemente vamos comentar novamente, tá? Próximo. Quando que a sanção, a penalidade de suspensão, ela é aplicada? Muito interessante. Olha aqui, gente, você já sabe, você já estudou quais são as hipóteses de suspensão e quais são as infrações, que não vai valer a pena reforçar isso de novo, porque eu vou estar repetindo um assunto. Retorna lá na aula que nós estudamos, lá na aula número 2, aula número 3. Aqui são quando é que vai ser aplicado a suspensão. Na tela, você vai também fazer a remissão no seu material do parágrafo 1º do Estatuto no artigo 7º, tá ok? 37. Que diz assim, reincidência, quando houver reincidência em infração disciplinar. Vamos supor que o advogado está cometendo vários deslizes profissionais. Primeiro, ele manteve a sociedade profissional fora das normas do estatuto, e também ele pegou e esqueceu um prazo processual e prejudicou o cliente. Aqui, gente, quando eu falo de reincidência da infração, é qualquer tipo de infração.
Se você cometeu uma infração e a outra é a reincidência da infração, não estou dizendo que tem que ser a mesma infração. Exemplo, esqueci o prazo processual uma vez, esqueci o prazo e perdi o prazo novamente, o processo foi efetuado pela segunda vez. Eu não preciso ter a mesma natureza da infração para considerar aqui a reincidência. Isso é muito interessante. Quando a gente fala de reincidência, a gente sempre fala assim, a prática do mesmo ato. Aqui o mesmo ato realmente é uma infração, mas não precisa ser da mesma natureza. Eu posso esquecer um prazo e arquivar um processo e eu posso ter o meu escritório sem estar de acordo com a OAB. São duas infrações, reincidência nelas. E aí é possível aplicar a suspensão. Claro e obviamente que a suspensão só será aplicada, meus amigos, quando avança a gravidade da sanção. Eu tenho as hipóteses de censura, suspensão e de exclusão. Aqui é uma escadinha, aqui é um nível. Censura, leve, médio e alto, tá bom? Então, reincidência é infração disciplinar e o outro exemplo é a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo que de 30 dias a 12 meses. Se cair na sua prova qual é o período da suspensão, o prazo é de 30 a 1 ano, de acordo com os critérios de individualização previstos no capítulo. O que é critérios de individualização? São as circunstâncias atenuantes da pena. Você vai avaliar a situação daquele advogado dentro do quadro e verificar qual que é o prazo, vão estimar qual que é o prazo que eu vou suspender. Reafirmando e avisando a vocês que durante a suspensão desta infração disciplinar, o advogado não pode advogar, meus amigos. Qualquer circunstância de impedimento, suspensão, licença ou afastamento temporário, o advogado não pode advogar nesse período, beleza? Então anota aí, faça a remissão, artigo 37, tá? Bora para a próxima pergunta aí, meu povo, vamos que vamos! Quando é aplicado a penalidade de exclusão? Gente, a exclusão é aplicada, pessoal, quando? Aplicada por 3 vezes aplicada a penalidade de suspensão. Então, quando eu tiver algum crime cometido, lembrando a vocês, chamando a sua atenção, tá? Exclusão. Quando a gente fala da exclusão, é no caso quando tem um cometimento de crime, ou falsificação do artigo 8º da inscrição, ou nos casos de crime infamante, que já comentamos na aula. Aqui é só para você saber que a exclusão pode ser aplicada quando tiver 3 suspensões. Então, o advogado foi penalizado 3 vezes por suspensão, posso excluir ele dos quadros. Claro que eu vou colocar um prazo de exclusão. Olha, você vai ficar 5 anos afastado da OAB. Depois que ele cumpriu esses 5 anos fora da OAB, sem número de inscrição, sem nenhum vínculo com a OAB, ele pode sim requerer novamente a sua inscrição sem passar pela prova da OAB novamente. Gente, quando eu falo isso, tem que ter um pouco de cuidado. Vamos dizer que o advogado ele foi excluído dos quadros da OAB porque ele falsificou a declaração de aprovação no exame. Então, se ele falsificou este requisito do artigo 8º e foi excluído por isso, óbvio que ele vai ter que fazer a prova da OAB. Então, tem que ter cuidado. Não posso afirmar absolutamente que ele não vai fazer mais o exame. Depende do crime que ele cometeu, tá? Então, anota aí, artigo 38, inciso 1º do Estatuto. Beleza? A exclusão depende da aprovação dos membros? Eita, que pergunta boa! Como assim, professora, depende da aprovação dos membros? Gente, para eu excluir um advogado do Conselho Seccional do DF, eu, relatora do processo, eu posso simplesmente olhar e falar, bom, eu vou excluir esse profissional daqui sem aprovação dos demais, é uma decisão minha e é aplicável de cumprimento obrigatório? Calma lá. No caso da exclusão, devido à gravidade do caso, o Estatuto nos exige sim uma aprovação para excluir este membro da OAB. E a aprovação é aquela que a gente conhece, que é de 2/3 dos membros da OAB. Então, no caso de exclusão do advogado, exige-se uma aprovação dos membros da OAB. Não é aplicado este mesmo entendimento nos casos de suspensão e de censura. Vamos analisar cada quadradinho no seu lugar. Censura, basta a decisão do relator. Suspensão, basta a adesão do relator. Mas a exclusão precisa da aprovação de 2/3 dos membros
do conselho competente. Quando a gente fala de 2/3, eu sempre vou me lembrar de intervenção no Conselho Federal, ou no Conselho Seccional, ou na subseção. O que você acha, gente, disso? 2/3 sempre vai te lembrar de quê? De intervenção. Então, vamos lá ler o dispositivo, artigo 38, parágrafo único do Estatuto, que nos diz que para aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária uma manifestação favorável de 2/3 do Conselho competente. Cuidado, gente, vamos ter cuidado, porque se a banca acha que é esperta, a gente é muito mais, né? Porque a gente está estudando artigo por artigo, não é possível que você não vai acertar uma questão, tá? Eu não nem admito isso. Olha só, galera, conselho competente é que tem que aprovar isso. Quando cai exclusão na prova, o que a FGV coloca? Que a exclusão de um advogado do Conselho Seccional do Paraná deverá ser aprovado pelos 2/3 dos membros do Conselho Federal. Não, gente, tem nada a ver. Cada conselho com sua competência. Olha aqui comigo. Eu não já te falei lá na aula que eu tenho Conselho Federal, Conselho Seccional, subseção e Caixa de Assistência dos Advogados? Ótimo. O Conselho Federal tem a competência definida, tem, assim como o seccional e a subseção. Se o membro que vai ser excluído for do conselho seccional, ele tem a competência para decidir. Não há intervenção do Conselho Federal. Não existe isso, beleza? A não ser se houve violação de norma e aqueles requisitos legais. Próxima questão na tela. Quais são as circunstâncias atenuantes? Quais são as circunstâncias atenuantes? Bora lá na tela. Artigo 40 do Estatuto. O pessoal faço remissão aqui, mas vale a pena você dar uma lida também aí no seu Estatuto. Pode ter um inciso ou um artigo que de fora do local, tá bom? Então dá uma confirmada aí nas informações para ser ainda mais preciso na remissão, porque conteúdo ele é sempre preciso, sempre correto, obviamente. Olha lá, quais são as circunstâncias atenuantes? Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Eita, vamos falar aí do desagravo público, que é uma prerrogativa profissional. O desagravo, ele serve quando o quê? O que é o desagravo? É quando o advogado sofre qualquer ofensa no exercício da sua profissão. Vamos dizer aí que o advogado cometeu uma falta, ele extrapolou aí na defesa do seu direito, na instauração do desagravo público, ele acabou... na ofensa, ele acabou violando as suas imunidades, cometeu um crime de desacato, enfim. Na defesa da prerrogativa, ele extrapolou e cometeu uma infração, é uma circunstância atenuante. Mas por quê, professora? Porque na defesa, na garantia do direito à prerrogativa, era um motivo válido se ele não tivesse extrapolado, tá bom? Próximo, na ausência de punição disciplinar anterior. Lembrando, meus amigos, que a ausência de punição disciplinar anterior é uma circunstância também atenuante e que eu destaco o seguinte para vocês. Se você já foi condenado por uma penalidade, você não, obviamente, que ainda não é advogado, mas vamos supor que eu, advogada do conselho, vinculada à OAB, eu cometi uma infração de censura. Aí eu já cumpri o prazo legal, já prescreveu aquele prazo punitivo de 5 anos, então não tenho mais essa infração no meu cadastro da OAB. Então quer dizer que eu não tenho mais punição. Gente, aquela que transitou de julgado, que eu já cumpri, que já prescreveu e que já sumiu do meu cadastro, eu entro para circunstâncias atenuantes. Eu não posso ser julgada eternamente por uma infração que eu cometi. Cumpriu o prazo legal, já prescreveu todo tipo de ação punitiva, já sumiu do meu cadastro, eu entro aqui pelo inciso 2º do artigo 40. Na tela, exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Hoje, atualmente, eu tenho 4 anos de OAB, então são 5 anos para ingressar como conselheira. Então, o que nós temos que perceber? O exercício assíduo e proficiente, você tendo algum cargo ou mandato de conselheiro, diretoria, secretário dentro da OAB. E o último, prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Maravilha! Próxima pergunta na sua tela, amigos.
beleza? Qual o prazo prescricional das infrações disciplinares? Artigo 43, parágrafo 1º. A pretensão, a punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos e, atenção, contado da data oficial do fato. Amigos, pretensão à punibilidade significa dizer quanto tempo que a OAB pode punir aquele advogado, qual que é o prazo para a OAB punir o advogado naquela infração. Prazo de 5 anos e, eita, começa a contar quando a OAB teve conhecimento. O que cai na sua prova é que o prazo prescricional da ação de pretensão punitiva começa a contar na data oficial do fato. Não, gente, é na data oficial em que a OAB teve conhecimento. Posso ter cometido um fato em 2010 e somente em 2018 a OAB teve ciência. O conhecimento, o prazo começa a partir de 2018. Tá compreendendo? Fica ligado. Vai começar a contar quando a OAB teve conhecimento e não a data do fato. Prazo de 5 anos. E aí nós podemos falar de uma pretensão da punibilidade também aqui em um prazo menor. Qual que é este prazo? 3 anos. Olha na tela. Pode-se aplicar a prescrição a todo o processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou requerimento pela própria parte, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Atenção, regra que eu tenho é o seguinte: prazo geral para a OAB punir um advogado de uma infração, 5 anos contado do conhecimento pela OAB. Beleza. Vamos supor que aquele processo disciplinar, ele está parado há mais de 3 anos. Só que ele está parado pendente de julgamento. Se está parado, tem 3 anos e 1 mês, 3 anos e 1 dia, não foi julgado ainda o processo e está paradinho, você pode pedir o arquivamento dele e encerrar aquele processo disciplinar. E atenção que no final do dispositivo ele chama a sua atenção e diz: não impede, sem prejuízo, de apurar as responsabilidades pela essa paralisação. Como assim, professora? Vamos supor que você vai estar lá futuramente no conselho. E aí seu grande amigo, melhor amigo, cometeu um deslize aí na infração e disciplinar, que seria aplicado censura leve. E aí você pegou e falou assim: olha, já que eu sou o relator, eu vou pegar esse processo, deixar paradinho aqui e passar outro até prescrever. E aí, meu povo, é que a questão poderá ser analisado, verificado, apurado a paralisação. Se foi pelo acúmulo de processo, se foi por esquecimento, se foi realmente porque uma complexidade. Então, vai ser verificado por que não foi julgado o processo. Próxima questão na sua tela. Olha lá, prescrição intercorrente, então, pessoal, tá todo mundo sabendo do assunto. Quais são as causas para interromper a prescrição? Se eu sei que começa a contar no dia que a OAB teve conhecimento e tem 5 anos, quando eu posso interromper este prazo? E quais são as circunstâncias? Eita, que esse aqui vai cair na sua prova bonito, você vai acertar. Artigo 43, parágrafo 2º do Estatuto. A prescrição interrompe-se pela instauração do processo disciplinar ou também pela notificação válida diretamente ao representado, ou seja, quando eu instauro um processo ou notifico a outra parte, e também por conta de uma decisão condenatória recorrível de qualquer órgão. A questão é muito clara. Olha só, eu posso interromper quando eu instauro o processo, quando eu notifico a outra parte. Mas por que notificar? Para que ela possa recorrer, apresentar sua ampla defesa. E terceiro, em face de uma decisão condenatória. Então, artigo 43, parágrafo 2º do Estatuto. Se eu posso te falar para você pegar esse artigo todo, gente, pega esses slides e sabe o que você faz? Um dia antes da prova. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Um dia antes da prova, você vai pegar todos os slides, esses 4 finais, que é só um intensivo dos artigos, e vai decorar as perguntas e revisar os dispositivos. Eu não tenho dúvida que você vai gabaritar em cheio a prova. Mas não tenho dúvida.
tá? Faz isso um dia antes. É domingo a prova, sábado à noite você fala, vou lá pegar a professora Daniela, os slides a partir da aula 6 à aula 10 e começa a passar um por um para você revisar o conteúdo. Se quiser pegar todos os slides também, eu fico muito feliz, mas não vai dar tempo, né? Por causa da aula, mais ou menos, nós temos aí 200 slides, então vamos prever aí, nossa, é muitos slides, né, gente? 200 em vez de 10, nossa, quase 2.000 slides se revisar, sou fraca não, hein? Então, você tem muito material. Então, pega a aula 6 da aula 8 e revisa aí rapidinho. Olha lá, então, repetindo aqui o slide, desconsidera isso aqui. Vamos para o próximo. Como que esse assunto foi cobrado na OAB? 16º Exame de Ordem da FGV. Pedro, em determinado momento, recebeu uma proposta de Antônio, colega de colégio, que se propôs a agenciar a indicação de novos clientes. Mediante o quê? Mediante o pagamento de comissão a ser retirado dos honorários cobrados aos clientes nos moldes de prática desenvolvida entre vendedores da área comercial. Com base no caso relatado e observar as regras do estatuto, assinale a opção correta. Letra A. O advogado pode aceitar a sugestão, tendo em vista a moderna visão mercantil da profissão. B. Caso a seccional da OAB autorize, registrando a avença escrita entre o advogado e o agenciador, é possível. Letra C. Sendo publicizada a relação entre o advogado e o agenciador, está preenchido aí um requisito legal. E, por fim, a vedação quanto ao agenciamento de clientela sem exceção. E aí, meus amigos, o que você marca nessa questão? Pelo amor de Deus, captação de clientela sempre, sem exceção, configura infração. Então, é sempre vedado, sem exceção, letra D, para a gente pular para o próximo assunto. Está lá no artigo 34, inciso 4º e 5º do Estatuto. E vamos mais uma aqui, ó. Olha aí a questão de 2010.2, exame de ordem da banca. Caio, advogado inscrito na OAB de São Paulo, após aprovação no concorrido exame, ele atua em diversos ramos do direito. Um dos seus clientes possui causa em curso perante a comarca de Tombos, Minas Gerais, tendo o profissional comparecido à sede do juízo para praticar um ato em prol do seu constituinte. Estando no local, ele foi surpreendido por designação do juiz titular da comarca para representar Tício, pessoa de parcos recursos financeiros, diante da ausência de defensor público designado para prestar este serviço por falta de um efetivo suficiente de profissionais. Vamos lá. Não tendo argumentos para recusar o encargo, Caio participou do ato. Diante desse quadro, letra A, o ato deveria ter sido adiado diante da exclusividade de defensoria. B, o advogado deveria ter recusado o encargo mesmo sem justificativa plausível. C, a recusa nesses casos poderá ocorrer com justo motivo. E letra D, a recusa poderia ocorrer diante de uma ausência de sanção disciplinar. E aí, o que você marca como gabarito? Letra C. É possível o advogado recusar a prestar o serviço desde que tenha o justo motivo. Sem justo motivo, configura uma infração. Amigos, é muito interessante as questões que eu coloco na aula para fins didáticos e, obviamente, questões extraídas da banca. Mas não existe uma complexidade, não existe uma dificuldade em que a professora coloca questões um pouco mais fáceis e deixa as difíceis de lado. Não existe isso. Nós colocamos aquilo que cai na sua prova, nosso curso tem todas as questões da banca, então nós temos todos os assuntos. Então, aí eu fico falando, percebo alguns comentários falando, nossa, poderia cair assim na prova. Mas sempre caiu assim na prova. Eu não vejo essa dificuldade da minha disciplina em dizer, estava difícil a prova de ética. Não estava difícil a prova de ética. O que te exige é uma interpretação e conhecimento. Então, isso aqui que eu pedi, essas 5 aulas extras aqui, aumentar a minha grade, é para pegar e mapear mesmo, artigo por artigo. De modo que, a professora
comentou isso na sala de aula, caiu a questão exatamente daquele exemplo, sabe que então quero que tenha essa sensação, que você tenha essa sensação no dia da sua prova, no domingo, que é artigo por artigo, e é assim que vai cair. Não é possível cair nenhum outro assunto que não esteja no nosso curso, tá? Gabarito letra C, artigo 34, inciso 12 do Estatuto. Gente, olha que legal, é interessante falar também, além nesses detalhes da disciplina, que o examinador quer saber sua prática, quer saber o seu conhecimento. E isso você já tem. Isso você já conseguiu entender no nosso curso, tá? Então, olha, vá tranquilo. Quando a gente terminar esse curso aqui, que tá finalizando, né? Infelizmente, que eu amo ficar aqui com vocês, falando todos os dias, semanalmente. Tá chegando ao fim. Estamos aí, faltam só 3 aulas para acabar o nosso curso de ética. E deixando aí o recado para que você não deixe de estudar e refazer as questões que nós trabalhamos em sala de aula.